Será que apenas ir à igreja, ler a Bíblia e fazer boas ações é suficiente para entrarmos no reino de Deus? Por que Jesus disse a um dos maiores líderes religiosos da época que ele precisava nascer de novo? Como é possível nascer de novo se nós já estamos vivos? Será que isso faz sentido? Essas e outras perguntas nós estaremos respondendo no programa de hoje. Fique conosco, vamos aprender da palavra de Deus. Olá, queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor. Mais uma semana chegando aqui para juntamente com você estudarmos a palavra de Deus no programa Palavras da Verdade. Obrigado por você estar conosco. Hoje estaremos dando continuidade a essa série de estudos onde nós estamos estudando o tema apresentado pela Escola Bíblica Dominical no segundo trimestre do ano de 2025, o tema que traz o Verbo se fez carne. Hoje estaremos estudando um tema específico sobre o novo nascimento, o encontro, o diálogo de Jesus com Nicodemos, um assunto muito importante. Conosco aqui, presbítero e professor Jair Cardoso, que neste momento traz sua saudação. Paz do Senhor, irmão Jair. Paz do Senhor, irmão Alex. Paz do Senhor, nossos irmãos, sejam todos bem-vindos para mais um estudo da Palavra do Senhor. E hoje nós vamos estudar sobre o novo nascimento e você é bem-vindo para estar conosco. Muito bem, meus amigos e irmãos, programa Palavras da Verdade aqui pelo canal do YouTube. E queremos que você participe conosco de forma que se inscreva no canal, compartilhe, deixe sua curtida, comente. Isso é muito importante para que este programa chegue a maior número de pessoas. O objetivo é nós compartilharmos a palavra de Deus. Muito obrigado por você estar conosco. Fique até o final. O programa de hoje promete responder diversas perguntas acerca deste tema, o novo nascimento. O tema O Novo Nascimento será estudado presencialmente nas escolas bíblicas dominical no Brasil, no dia 13 de abril deste ano de 2025, tema O Novo Nascimento. E o texto áureo, você acompanha na sua tela, João capítulo 3, versículo 3, diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nós percebemos aqui nesse diálogo de Jesus com Nicodemos, conforme nós vemos no capítulo 3 do Evangelho de João, um diálogo onde mostra que na vida existem mudanças que são necessárias muitas vezes e que elas podem acontecer a partir de esforços, de disciplina e de dedicação. Mas aqui nesse contexto do diálogo de Jesus com Nicodemos, nós vamos perceber que existe uma transformação que não pode ser operada pelas forças, pelos méritos do ser humano, mas somente pode ser realizada por Deus, que é o novo nascimento. Jesus categoricamente disse no texto áureo que nós lemos aqui que é necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. A verdade prática do nosso tema de hoje nos diz que o novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. O que significa dizer que o novo nascimento é uma transformação e que também não é uma opção, ela é uma necessidade e sem ela ninguém pode ver o reino de Deus. O novo nascimento, a regeneração, conforme vamos ver, não é uma reforma, mas uma transformação radical da natureza interior do ser humano, das suas inclinações, das suas vontades, dos seus desejos. Tudo isso, a partir do novo nascimento, passa para ser conduzida pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Esse diálogo de Jesus com Nicodemos, que nós vamos tratar hoje aqui, nós encontramos no capítulo 3 de João, versículo 1 a 9, e o versículo 16, o versículo muito conhecido de todos nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O programa de hoje, então, vai ser trabalhar esse assunto, esse tema sobre o novo nascimento, a regeneração, e nós vamos entender biblicamente o que é isso. Irmão Jair, essa conversa entre Jesus e Nicodemos, ela vai demonstrar a procura verdadeira, genuína pela verdade de um líder judaico. O que nós podemos comentar, irmão Jair, tendo em vista de que nesse tópico nós estamos desenvolvendo o tema
Jesus e Nicodemos, explicando quem era Nicodemos, o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre e essa perspectiva do diálogo entre Jesus e Nicodemos. O que nós podemos comentar, irmão Jair? Nós verificamos que o ministério de Jesus, demonstrado no Evangelho de João, ele diz respeito à região de Jerusalém e da Judéia. E o ministério inicial, quando Jesus inicia seu ministério, ele começa nas cercanias do Mar da Galileia, na região da Galileia. Então, lá, conforme João registra no capítulo de número 2 do seu evangelho, Jesus ele realiza um milagre, o seu primeiro milagre no ministério terreno, que é transformar água em vinho. E com esse milagre e sinais que se seguem, que muitos deles não estão descritos, mas a fama de Jesus, então, ela vai além da Galileia e ela chega até Jerusalém, até a Judéia. E junto com a fama, então, se espalha muito entre o povo e também entre os líderes religiosos judeus e chega até o conhecimento de um líder religioso chamado de Nicodemos. Desperta o interesse de Nicodemos, um mestre israelita. Então, a gente está falando agora quem era Nicodemos, quem é. Então, Nicodemos é um desses mestres religiosos, um sábio judeu com prestígio entre os colegas judeus. Ele era também membro do Sinédrio. Nós vemos Nicodemos ele sendo membro do Sinédrio, o mais alto escalão ali dos judeus, um rabino. Nicodemos, e ele foi pessoalmente conversar com Jesus Cristo. Nicodemos ele poderia mandar um representante, poderia mandar uma outra pessoa, mas ele teve o desejo e teve a curiosidade de ir pessoalmente até Jesus Cristo, e ele vai, a palavra demonstra aqui que ele vai durante a noite, de uma forma buscar o mestre. E aí nós vemos também uma outra característica do Evangelho de João, que os discursos, as pregações, elas também são muito intimistas, elas são mais reservadas juntamente com os discípulos, e aqui Nicodemos que vai ser também, após esse episódio, ele se torna um discípulo, mesmo que discretamente, ele se torna um discípulo do Senhor Jesus Cristo. E Nicodemos ele vai crescendo durante o Evangelho de João, a pessoa dele vai sendo demonstrada de uma forma crescente, a coragem dele vai sendo demonstrada de uma forma crescente. Nós vemos o episódio no capítulo de número 7, em que Jesus Cristo ele vai estar pregando, falando no templo, e também ali já se levantam alguns dos colegas de Nicodemos, uma série dos fariseus que querem matar Jesus Cristo. E Nicodemos, então, ele levanta a questão da justiça, e apesar dessa objeção que ele coloca ser rejeitado, demonstra ali que houve uma mudança operada na vida a partir do encontro com o Senhor Jesus Cristo, demonstrado ali no capítulo de número 3 do Evangelho de João. E também, prosseguindo, a última ilustração que João faz de Nicodemos mostra Nicodemos unido juntamente com José de Arimateia para solicitar o corpo de Jesus a fim de providenciar o enterro do mestre, ser retirado da cruz e ser colocado então num túmulo que depois Jesus vem ressuscitar. E dessa forma, então, nós vemos que Nicodemos ele se arriscava, ele pratica um ato corajoso e ele demonstrando isso, um crescimento na fé cristã. E é isso que Deus deseja de nós, um desenvolvimento firme, um desenvolvimento constante e não uma perfeição instantânea, mas sim que a gente venha crescer demonstrando o caráter de Jesus Cristo em nossas vidas. E Nicodemos também, outro aspecto, é que ele reconhece Jesus Cristo como um mestre, Ele vai estar falando no versículo de número 2, este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus,
porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Eu já falei que Nicodemos, ele veio durante a noite estar com Jesus Cristo e ele se dirige a Jesus chamando ele de mestre. E ele diz que é um mestre vindo de Deus, porque somente uma pessoa que está com Deus pode fazer os sinais que Jesus operou nessa longa caminhada. Então a gente vê o reconhecimento de Nicodemos que Jesus Cristo ele é um mestre com autoridade, uma autoridade vinda do céu. E a partir do versículo de número 3, então a gente vai contemplar no capítulo 3 de João, da nossa leitura bíblica em classe, esse diálogo entre Jesus Cristo e Nicodemos. Nós vamos ver que Jesus, no versículo 3, ele vai dizer, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos, então, ele responde para Jesus, diz para Jesus, como pode um homem nascer sendo velho? E Jesus vai explicar, então, que é importante que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus continua explicando, dizendo que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito Santo é Espírito. Então, já Jesus demonstrando aqui nesse diálogo que é necessário uma ação do Espírito Santo para que a pessoa venha a nascer de novo. E Jesus continua falando e demonstrando ainda mais a curiosidade de Nicodemos, até o ponto de Nicodemos perguntar, como pode ser isso? E aí, então, Jesus vai explicar o amor de Deus manifestado em João 3,16, porque Deus amou o mundo, amou a humanidade de tal maneira que enviou o seu filho, o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, aqui tem a mensagem central do Evangelho. Deus enviou o seu filho unigênito para que todo aquele que crê na obra do filho não pereça, mas que tenha a vida eterna. Muito bem, meus irmãos e amigos, nós estamos estudando hoje sobre o novo nascimento, uma análise sobre o diálogo de Jesus e Nicodemos, no contexto onde grandes revelações acerca da necessidade que se é estabelecida para entrar o ser humano no reino de Deus, um diálogo de Jesus com Nicodemos que trouxe grandes revelações. Nós vemos aqui que no diálogo algumas dúvidas surgiram, né? E embora Nicodemos ele não fosse alguém que fosse um homem comum, mas um homem que era de conhecimento profundo da lei do Senhor, ainda assim, todo o seu conhecimento não foi capaz de responder ou de compreender de imediato o que Jesus estava apresentando para ele acerca do reino de Deus. Nicodemos, a Bíblia descreve ele como um dos principais entre os judeus. Ele era um homem que ocupava uma posição de prestígio. A Bíblia vai dizer que ele fazia parte dos fariseus. E esses fariseus eram um grupo de religioso que tinha um zelo extremo pela lei de Moisés, e eles se dedicavam constantemente aos estudos minuciosos das Escrituras. Então Nicodemos conhecia as leis de Deus, a Escritura Sagrada do Antigo Testamento, e como fariseu, ele também era instruído no conhecimento dessas Escrituras. Mas a gente percebe que, além da Escritura que ele tinha conhecimento, parece que ele era alguém que era envolvido com uma religiosidade. E essa religiosidade não lhe capacitava a encontrar aquilo que de fato ele precisava na sua vida. Além de fariseu, Nicodemos era um componente do sinédrio dos judeus, ou seja, ele compunha aquele conselho dos judeus, que era composto de 70 homens, onde eles eram responsáveis por legislar, por julgar questões religiosas e civis em Israel. E quando ele
faz parte desse grupo seleto de 70 homens, nós percebemos que ele era uma grande autoridade na sua época. Mas esse homem, dotado desse grande status, ele, quando chega a Jesus, no capítulo 3, versículo 2, ele vai chamar Jesus de Rabi. E o termo Rabi é esse termo em que dava o título para uma pessoa de mestre. Então, não eram muitos os homens que tinham esse título, mas era um título de grande responsabilidade e de uma profundidade, representava grande autoridade. Então, quando Nicodemos fala sobre Jesus, de que ele, chamando Jesus de mestre, ele está reconhecendo que os ensinos de Jesus, que os milagres de Jesus eram de fato de alguém que era dotado de grande autoridade. Nicodemos percebe a autoridade que há em Jesus como uma autoridade não apenas de um conhecimento, mas uma autoridade divina, só que ele ainda não compreende quem Jesus é, que ele é muito mais do que um mestre, que ele é o próprio Filho de Deus. Nicodemos também considera Jesus como um mestre pelo fato dos sinais que ele realizara. O próprio irmão Jair já mencionou na sua fala, falando acerca de todos os sinais e milagres que Jesus estava operando e que chamou a atenção de Nicodemos. Sem contar a necessidade dos judeus de que eles tinham esses rabinos como respeitados e dotados de grande autoridade. Quando Nicodemos olha para Jesus, que ele tem essas características, então ele vai até Jesus e reconhece em Jesus na sua fala de que Jesus é um mestre. E esse diálogo entre Nicodemos e Jesus trouxe então essas grandes revelações acerca do nascimento, do novo nascimento. Irmão Jair, no tópico 2, nós estaremos então desenvolvendo sobre o assunto que Jesus vai revelar para Nicodemos, que é sobre o assunto do novo nascimento. O novo nascimento, a obra de regeneração, onde ali nós estaremos então desenvolvendo sobre o novo nascimento, a regeneração como obra exclusiva de Deus e a necessidade de regeneração. Tudo isso foi resultado desse diálogo entre Jesus e Nicodemos. O que nós podemos comentar, irmão Jair, nesse tópico? O novo nascimento, então, que nós vamos estar verificando, ele também é chamado pelo nascer de novo, uma nova criatura em Cristo Jesus. E o novo nascimento, ou a regeneração, ele é um aspecto da salvação. Nós entendemos que a regeneração ou o novo nascimento é a parte mais visível da experiência que o pecador tem ao se converter ao Senhor Jesus Cristo, ou seja, a parte mais visível da experiência da salvação. Porque através da regeneração, através do nascer de novo, é que vai demonstrar às demais pessoas que conheceram a pessoa convertida antes da sua conversão, como ela era e como ela passou a existir. E é exatamente essa forma de exterior que vai estar demonstrada aquilo que ocorreu interiormente. Então, a obra da regeneração é, sim, nascer de novo. E nós entendemos que a salvação, conforme a palavra de Deus vai estar dizendo lá em Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que Deus deseja que a salvação seja para todas as pessoas. Deus não deseja a perdição de ninguém. Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E vendo isso também que traz a amplitude de toda a humanidade, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, segundo Tito, capítulo 2, versículo 11. Então nós vamos estar contemplando aqui que a salvação ela é operada assim, pela graça, mediante
o arrependimento, e aí nós vamos ver em Atos, capítulo 17, versículo 30, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então nós vamos vendo que a salvação, ela é assim, operada pela graça de Deus, mediante o arrependimento do ser humano e pela fé. Então, a fé, ela antecede a regeneração, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, mostrando então que é necessário a fé para obter a salvação. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Romanos 10 e 9 vai dizer assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, nós verificamos sim que a salvação ela é operada pela graça de Deus, mediante o arrependimento e também a pessoa, pela fé que a pessoa desprende em Cristo Jesus. E quando Nicodemos ele pergunta como pode ser isso? Jesus ele responde que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para a humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é fundamental crer no Senhor Jesus Cristo, na obra regeneradora do Senhor Jesus Cristo efetuada na cruz do Calvário. E o aspecto da salvação, aliás, a salvação ela é um momento que ela vai ocorrer em que a pessoa ela aceita o Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida, e nesse momento vai acontecer um grande milagre, vários aspectos vão acontecer ali, que vai ser mediante o arrependimento, mediante a fé, Deus vai justificar, vai aceitar a justificativa do Senhor Jesus Cristo e torna, colocando no pecador a justiça de Jesus. Então nós vemos o aspecto da justificação que vai anteceder, no momento instantâneo, o ato também da regeneração que vai ocorrer. Na regeneração, o Espírito Santo ele vem e passa a fazer morada naquele que aceitou o Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo vai começar, então, a operar na vida daquela pessoa, a trabalhar, mostrando que a palavra de Deus, mostrando que, colocando dentro da pessoa a justiça da palavra de Deus, a justiça de Jesus Cristo, e vai operar grandemente ali. Então nós vemos que a regeneração, ela é sim uma obra exclusiva de Deus. Deus realiza na vida do pecador, é um ato que Deus está realizando na vida do pecador, uma mudança radical no seu caráter, na sua personalidade, no seu coração, uma transformação profunda na sua vida interior. E esse processo vai acontecer quando o pecador reconhece os seus erros e também reconhece a necessidade de um Salvador. E isso vai ocorrer através do Espírito Santo, que vai conceder uma nova vida ao pecador, e por essa razão a regeneração ela é sim um ato puramente divino. E nós vamos contemplar que é necessário a regeneração do pecador. Por quê? Lá em Gênesis, no capítulo 3, nós vemos que o homem, a partir da criação do homem, a partir do capítulo 1, capítulo 2, o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Semelhança moral, imagem moral de Deus colocada no ser humano. Mas que com a queda com Q maiúsculo, do homem ali no Éden, o homem perde, então, essa imagem fica distorcida, a imagem de Deus fica distorcida, fica apagada na vida do homem, e agora sim, existe a forma que Deus estabeleceu para a imagem ser restaurada. Então, a necessidade da regeneração, ela se mostra porque a partir do pecado de Adão e Eva, a partir da queda,
todos os seres humanos passam a viver com o pecado, com a natureza pecaminosa, vem nascendo com a natureza pecaminosa, o pecado original lá de Adão e Eva. E surge, então, a necessidade do indivíduo passar pela experiência do nascer de novo, de se tornar agora. Ela permanece tendo a natureza pecaminosa, mas ela recebe a natureza divina que vem através da regeneração. E através do agir do Espírito Santo e da vida da pessoa, a natureza pecaminosa ela vai ser amortizada, ela vai ser amortecida e o Espírito vai vivificar aquela pessoa e ela sim vai se tornar cada vez mais retomando essa imagem, restaurando a imagem de Deus na criação que foi corrompida lá em Gênesis 13, agora pela obra do Senhor Jesus Cristo, essa imagem é restaurada no crente, no cristão que recebeu o Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que a necessidade da regeneração, ela está também confirmada no sacrifício que o Senhor Jesus Cristo efetuou na cruz do Calvário, e ele conquistou ali a oportunidade de todos viver uma nova vida a partir da decisão que tomar em Cristo Jesus. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade. Nós estamos então estudando hoje sobre o novo nascimento e nesse tópico estamos falando precisamente sobre o novo nascimento, que é a obra da regeneração. E nós estamos vendo, então, que o fato é que existe essa necessidade do homem ser regenerado, de nascer de novo. Efésios capítulo 2, versículo 1, mostra o estado do ser humano como ele está. A Bíblia ali apresenta o ser humano em estado de morto. O apóstolo Paulo, falando sobre a obra da salvação, vai dizer que essa obra ela é operada por Deus quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. Em estado de morte, o homem precisa ser vivificado e esta obra ela mostra-se necessária por causa da incapacidade do ser humano de promover essa salvação, essa vivificação. Nicodemos era um homem religioso. Nicodemos ele era exemplar, conhecedor da lei. Ainda assim, Jesus vai dizer para ele que era preciso nascer de novo. O episódio de Jesus e Nicodemos mostra que não existe moralidade, não existe religiosidade que possa substituir o processo genuíno do novo nascimento ou da regeneração. Quando nós falamos regeneração, novo nascimento, nós estamos nos referindo a esse processo que acontece quando da nossa salvação, que é uma obra exclusiva de Deus. O novo nascimento acontece por operação de Deus em resposta à nossa fé, a partir do momento que nós respondemos à mensagem do Evangelho. O pecador ele não pode regenerar a si mesmo, e esta regeneração ela é fruto da ação, da obra do Espírito Santo, como ainda vamos desenvolver mais. Mas lá em Tiago, capítulo 1, versículo 18, diz que segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Ou seja, esta é uma obra exclusiva de Deus, de regenerar. O autor desta regeneração do novo nascimento é o próprio Deus. É claro que ele respeita a liberdade que o ser humano tem de crer ou de rejeitar a graça de Deus. Não existem méritos nos homens para contribuir para essa salvação, exceto o fato de crer. Os méritos são de Deus que opera essa salvação, essa regeneração. Deus, ele regenera, mas também ele dá condições para que esse homem alcance essa salvação, e aí nós vamos desenvolver daqui a pouco a respeito dos meios pelos quais essa obra da regeneração acontece. Quando Jesus disse a Nicodemos, em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, Jesus está falando desse nascimento não como uma metáfora para representar uma melhora na vida de alguém, mas Jesus estava falando de uma transformação profunda
que acontece na vida do ser humano, essa transformação espiritual. E a palavra nascer de novo, no original grego, ela também pode ser traduzida como nascer do alto, confirmando, corroborando que essa é uma ação exclusiva de Deus. É algo que somente Deus pode operar. 1 João capítulo 5, versículo 1, diz que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Ou seja, crer em Jesus é o caminho para nascer de novo. Então, a crença, o crer, a fé, ela vem como um requisito para esse novo nascimento. E esse novo nascimento vai indicar uma mudança de comportamentos, de inclinações, vai resultar na inserção de uma nova família, essa família que é a família de Deus. E, consequentemente, como nascemos de Deus, vamos herdar, vamos ter em nós a mesma natureza de Deus, através da presença do seu Espírito Santo. Com isso, nós vemos então que o ser humano ele é, por natureza, um pecador, e a obra da regeneração é uma ação exclusiva de Deus e necessária para esse novo nascimento. Você está no programa Palavras da Verdade, aqui pelo canal do YouTube. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar sua curtida, também participando, compartilhando com mais alguém. Vamos fazer com que esta palavra possa chegar ao maior número de pessoas. O nosso objetivo aqui não é outro senão divulgarmos, estudarmos a palavra de Deus, que é a palavra da verdade. Bom, falando em palavra de Deus e palavra da verdade, irmão Jair, nós vamos ver agora no tópico 3º acerca dos meios da obra da regeneração. Quais os meios pelos quais Deus opera essa obra da regeneração? E nós temos 3 tópicos, 3 pontos, falando então sobre esses meios. O primeiro, a operação do Espírito Santo. O segundo, a palavra de Deus. E terceiro, a vontade soberana de Deus. E aqui nós temos diversos aspectos que, à medida que nós expomos aqui, vamos perceber que existem muitos enganos relacionados a isso. Tanto esse processo que muitas vezes o pessoal entende, equivocando-se muitas vezes com relação à soberania de Deus. Irmão Jair, percebemos então que a ação do Espírito Santo, a palavra de Deus, a vontade soberana de Deus, elas são instrumentos através dos quais Deus atua na regeneração do pecador. O que nós podemos comentar, irmão Jair, nesse tópico? Bom, então o Espírito Santo é o agente que vai operar a regeneração no pecador. É o agente de Deus para operar o novo nascimento. Nós vamos ver o caráter de nascer da água, refere-se de uma forma metafórica à ação purificadora do Espírito. Muitas pessoas, embora muitas pessoas interpretem que a água aqui nesse versículo significa o batismo em água, a regeneração que produz não é algo físico ou material, mas sim uma transformação interior. Então o Espírito Santo ele vai agir interiormente, ele vai agir de uma forma maravilhosa na vida do pecador. Dessa forma, o pecador ele vai nascer da água, simbolizando a ação, a obra purificadora do Espírito. Então, nós verificamos que aqui, após a regeneração ou junto com a regeneração, o Espírito Santo vai transformar, vai fazer com que aquela pessoa, aquele pecador, ele seja revestido agora de uma nova posição perante Deus, uma posição de santidade. A Bíblia chama do novo nascido de novo de santo. Uma pessoa ela é santificada, e aí nós temos um novo aspecto da salvação, que além da justificação, além da regeneração, também é a santificação, que ela é instantânea
do ponto de vista da posição que a pessoa passa a ocupar perante Deus. Deus olha e vê a pessoa justificada, regenerada e ela também santificada. Mas a obra do Espírito Santo, ela não para nesse momento, ela continua durante toda a caminhada, contribuindo e fazendo com que o pecador ele continue se purificando, ele continue se renovando, ele continue se desviando do mal e indo em direção ao Senhor Jesus Cristo, a obra do Senhor Jesus Cristo, permanecendo cada vez mais identificado com o caráter, com os ensinos do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que aqueles que vivenciam a experiência de nascer de novo, da obra regeneradora do Espírito Santo, mediante essa ação do Espírito Santo, ela recebe uma nova vida em Cristo e também recebe essa lavagem da regeneração e também da renovação do Espírito. E nós vemos, então, o primeiro meio da obra regeneradora que Deus utiliza, que é o Espírito Santo agindo na vida do pecador, transformando ele, convencendo do pecado, do juízo e da justiça, e também trazendo para realizando no interior da pessoa um novo nascimento. O outro agente, outro meio que Deus utiliza é a sua palavra, a palavra de Deus. A palavra de Deus que ela veio de uma forma para revelar a vontade de Deus, para revelar quem é Deus para toda a humanidade, e a palavra de Deus ela é completa, ela é plena, ela é desde de Gênesis a Apocalipse, ela é totalmente inspirada por Deus e ela é plenamente digna de confiança. E a palavra ela tem o poder regenerador na vida do pecador, porque Jesus envia todos os discípulos, todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo para pregar o Evangelho, que vai conduzir, a partir de um novo nascimento, a pessoa vai pregar o Evangelho, vai anunciar o Evangelho da salvação, e aos pecadores que for ouvindo o Evangelho e aceitaram o Evangelho. Então, a palavra de Deus, ela vai ter esse poder. Ela tem esse poder de regenerar, de trazer nova vida para a pessoa. Nós vemos aqui Pedro falando na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 23, Pedro vai dizer assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível. Ele está se referindo aqui, sendo de novo gerado, nascido de novo, não de semente corruptível. Qual é a semente corruptível? A carne, mas da incorruptível pela palavra, da semente incorruptível pela palavra de Deus, um nascimento espiritual, uma natureza espiritual. E Pedro coloca, então, pela palavra de Deus que é viva e que permanece para sempre. E também Tiago, o irmão do Senhor, ele escreve na sua epístola, que nós lemos que pela vontade de Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade. E nós vemos que no Novo Testamento apresenta com clareza o caráter regenerador da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é poderosa, ela é viva e ela é eficaz, pois ela alcança o mais íntimo de cada pessoa, o mais profundo de cada pecador. A mensagem ela chega lá no íntimo e ela é capaz de fazer, de agir, porque ela é poderosa, ela é viva e ela é eficaz, conforme Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus, então, ela é a semente que o Espírito Santo se serve para gerar uma nova vida, uma nova criatura, uma nova natureza espiritual naquele que aceitou o chamamento de Deus. E nós vemos também agora o terceiro meio da obra regeneradora de Deus, a vontade soberana de Deus operando na vida das pessoas. A palavra de Deus ensina que a intenção de Deus é que todos venham alcançar a salvação e que cheguem ao conhecimento da verdade, conforme eu citei anteriormente em 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 3. E o plano de salvação, então, de Deus, ele revela a perfeita vontade de Deus, desejando dessa forma que
ninguém seja condenado, mas que todos venham se arrepender e vejam e sejam salvos e sejam alcançados pela graça de Deus e venham para a vida eterna. Mas, infelizmente, muitas pessoas não atendem esse chamado de Deus. Por quê? Porque Deus ele estabelece a sua vontade permissiva e as pessoas têm a liberdade de fazer as suas escolhas, decidindo se buscam ou não buscam o perdão divino e, por consequência, a vida eterna. Mas a palavra estabelece para nós que o ser humano jamais poderá escapar das consequências da sua tomada de decisão. Muito bem, meus irmãos e amigos, estamos então estudando sobre o novo nascimento, nesse tópico terceiro, sobre os meios da obra da regeneração, conforme nós vemos aqui, os meios da obra da regeneração, a operação do Espírito Santo, a palavra de Deus e a vontade soberana. Quando nós mencionamos esse novo nascimento, essa regeneração, nós percebemos que isso é um grande milagre da graça de Deus. Quando nós falamos sobre o nascimento natural, nascimento de um feto, de uma criança, nós vemos ali um grande milagre acontecendo. E o milagre dessa salvação, dessa transformação que acontece vindo da parte de Deus é tão grande, é tão profunda, que Jesus utiliza essa metáfora do novo nascimento para indicar o que acontece na vida do ser humano. Ela tem uma origem divina, mas existe em processos, conforme existe no nascimento natural. Um processo, um meio pelo qual essa geração desse nascimento ocorre. E Deus utiliza diversos meios aqui, que nós elencamos 3 meios, para manifestar, para produzir, promover essa transformação espiritual. E esse primeiro meio que o Senhor Deus utiliza é o Espírito Santo, ele que trabalha na iluminação do pecador, no coração do pecador, convencendo ele do pecado, conduzindo ao arrependimento, e ele que gera então essa nova vida numa operação sobrenatural de dentro para fora. Essa transformação ela vai ser algo gerado de dentro para fora, diferente do que às vezes a religiosidade ou os esforços humanos querem dizer, né? Jesus disse a Nicodemos: é necessário, o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito, ou seja, a nova vida ela não vai ser um produto de um esforço humano, mas do sopro, da presença, da atuação do Espírito Santo Divino, vivificando, gerando essa vida espiritual no ser humano. Quando nós vemos esse Espírito Santo trabalhando, irmão Jair, nesse processo da regeneração, nós percebemos que ele trabalha de forma graciosa e persuade, inclusive, o Espírito Santo persuade, tentando convencer o homem, levando o homem a um arrependimento, mas nós vemos que isso não é algo irresistível. O ser humano, o homem pode resistir esse convite, essa ação do Espírito Santo, porque ele não trabalha de forma arbitrária. O Espírito Santo convence, convida, convence, atrai, mas não força a vontade do ser humano. Ele vai precisar aceitar. O homem ele pode resistir, mas quando ele se render ao Espírito Santo, então o Espírito Santo entra com esse poder transformador na vida do ser humano. O comentarista Russell Shedd, ele disse que o Espírito não invade corações à força, mas sensibiliza a alma com a verdade, até que o pecador tocado se entregue ao amor de Deus. Outro meio pelo qual o Senhor utiliza para operar esta regeneração é a palavra de Deus, onde ela é poderosa, ela é vivificante, ela penetra até o íntimo do ser humano. Então o Evangelho, a palavra, é o instrumento pelo qual o Espírito Santo utiliza para gerar fé, para gerar vida nova no coração daqueles que ouvem a mensagem. Conforme o irmão Jair mencionou, 1 Pedro 1,23,
o apóstolo fala que a regeneração aconteceu não de semente corruptível, mas da incorruptível, da palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Ou seja, Deus planta a semente da vida eterna na alma do ser humano através da pregação genuína e fiel do Evangelho. Hoje nós estamos vivendo, nesse período, uma grande crise na pregação do Evangelho. Nós estamos vendo um Evangelho misturado, um Evangelho coach, um Evangelho de autoajuda, um Evangelho que leva as pessoas a um desenvolvimento pessoal, mas não a um confronto e a uma transformação que somente o Evangelho genuíno, verdadeiro, da palavra de Deus como uma semente divina é que pode promover. Sem a palavra de Deus, sem o Evangelho genuíno, o homem não tem como ter o seu pecado revelado. E a palavra, ela revela o pecado, ela mostra a justiça de Deus e também apresenta Jesus como o único caminho para a salvação. Essa regeneração, esse novo nascimento, não pode acontecer sem que haja o conhecimento da verdade, sem que haja uma reação do ser humano a essa verdade. A palavra de Deus, ela é essencial, porque quando ela é compreendida, quando ela é recebida num coração, conforme Jesus apresenta o coração humano como os solos, e Jesus apresenta a semente que caiu em boa terra, quando esta palavra ela recebe acolhimento num coração, numa terra boa, então ele gera uma nova vida no ser através da palavra e do Espírito Santo. Lembrando que tudo isso é por consequência da soberana vontade de Deus. A regeneração, ela é fruto da vontade soberana de Deus, da graça de Deus. Não é mérito humano, mas é uma decisão divina. Com isso, nós não estamos dizendo que há uma arbitrariedade na soberania de Deus aqui, mas essa soberania, ela não anula a liberdade do homem, mas ela vai atuar em perfeita harmonia com essa liberdade, com esse livre-arbítrio que o Senhor concedeu ao ser humano. Quando nós falamos da soberania de Deus, nós vemos essa expressão quando nós vemos a Bíblia Sagrada apresentando o desejo de Deus de que todos os homens se salvem. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Ele deseja salvar, ele provê a salvação, mas ele respeita a resposta daqueles que querem, que rejeitam essa salvação. A vontade de Deus é salvar a todos, mas ele não impõe essa salvação. E o seu poder soberano está na obra de ação do Espírito Santo, do convencimento do homem do pecado, da justiça e do juízo. A regeneração é um milagre divino que acontece quando o pecador responde a esses meios pelos quais o Senhor proporciona. Seu Espírito Santo, a palavra de Deus e um acolhimento dessa soberana vontade de Deus, que é que todos os homens se salvem. Programa Palavras da Verdade. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, comente, compartilhe. É muito importante a sua participação. Irmão Jair, um tema hoje que de fato é um tema extremamente importante, onde nós vimos aqui um diálogo revelador entre Jesus e Nicodemos, onde revelou algo essencial para aqueles que querem fazer parte do povo de Deus, fazer parte do reino de Deus, receber a salvação, que é nascer de novo. E vimos aqui que não é méritos humanos, irmão Jair, mas é sim uma ação de Deus, a vontade de Deus operando através dos meios pelos quais ele proporciona. O que nós podemos concluir sobre o tema de hoje, irmão Jair? Nós vimos que a regeneração do Espírito Santo possibilita ao pecador a participação da natureza divina, colocando no ser humano uma nova natureza, uma natureza espiritual no ser humano arrependido. E este recebe pleno acesso
ao reino de Deus. Aquele que nasceu de novo, ele recebe esse acesso pleno ao reino de Deus, e o pecador, então, ele se arrepende, aceita o evangelho, o Espírito Santo começa a fazer morada, a residir nele e realiza a obra da regeneração, capacitando a enfrentar a velha natureza e garantindo a essa pessoa que alcance a vitória total em Cristo Jesus, a vida eterna por final. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do programa. No tema de hoje, nós estudamos então sobre o novo nascimento. No encontro de Jesus com Nicodemos, somos confrontados com essa verdade essencial e inegociável. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não basta ter conhecimento bíblico, posição religiosa, uma moral exemplar. Para fazer parte desse reino de Deus, Nicodemos tinha tudo isso, mas não lhe dava o direito. Ainda lhe faltava uma coisa, que era a transformação interior, que era operada exclusivamente pela graça e poder de Deus. Então, nós ainda somos confrontados nesses dias em nos questionar: será que a nossa fé ela não está baseada apenas em cumprir alguns rituais, alguns protocolos, estar em determinados dias na igreja e dessa forma entendermos que nascemos de novo? Quando nós olhamos o novo nascimento, nós percebemos que é uma realidade muito mais profunda, muito mais do que práticas religiosas. A palavra de Deus, ela nos apresenta que o novo nascimento é uma transformação de vida que ocorre de dentro para fora. É bem verdade que suas práticas, os seus atos serão agora de uma pessoa que teve essa transformação acontecendo no seu ser. Mas as questões externas, elas não determinam o interior. Meu querido irmão, minha querida irmã, que você possa, pela palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, crer em Jesus Cristo como o verdadeiro e único Filho de Deus que desceu a esta terra, o Verbo de Deus que se encarnou, veio a este mundo, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou para proporcionar salvação para você. Se você crer nisso, o Espírito Santo, ele gera uma nova vida no teu ser. O Espírito Santo, ele faz de você uma nova criatura, de forma que todas as práticas antigas, o Senhor lança elas no mar do esquecimento, teus pecados são apagados, a tua vida é feita uma nova vida. Creia no Senhor Jesus Cristo e tenha esta nova vida. No programa de hoje estudamos essa questão maravilhosa sobre o novo nascimento e no próximo programa nós teremos um tema maravilhoso, muito importante, e você acompanha agora o que nós veremos no próximo programa. Deus abençoe você, até lá.